Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês, tá bom? E o tempo de hoje, o tempo do que nós vamos estudar hoje, está nos versos 7 e 8. Hoje vai ser o último dia falando sobre o tempo, tá? Durante essa semana nós falamos bastante sobre o tempo. E se você for anotar cada tempo que aprendeu dos versos, desde o verso 2 até o verso 8, que a gente vai terminar hoje, serão 28 tipos de tempo. E esses tipos de tempo são os tempos que o Senhor usa para mexer no nosso coração, para direitar as nossas veredas, para continuar o nosso caminho. Lembre-se, o Senhor tem um plano na nossa vida. Não permita que esses tempos sejam os tempos da sua ou da minha destruição, mas que esses tempos sejam de fato voltados para a salvação em Cristo Jesus. Antes de fazer a oração de hoje e entrar no tema, queria fazer apenas um anúncio. A partir de amanhã, eu estou fazendo uma série, um fim de semana, na verdade, uma meia semana de oração na Igreja de Santa Margarida à noite. Então, a partir de amanhã, na sexta-feira, segunda-feira que vem, na terça, eu colocarei esses temas que eu estou pregando à noite, que fala sobre herança de filhos. Pastor, mas o senhor já falou sobre herança de filhos? Sim, falei no sábado, dia 12, e no domingo também, dia 13. Até coloquei aí no canal. Só que nós vamos estar falando sobre outras partes sobre pais e filhos. E acho interessante você, se você quiser participar, tá bom? Assista lá também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Abra nossa mente para a gente compreender sobre esses tempos, em nome de Jesus. Amém. Verso 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. São os últimos tempos e são bem profundos esses, né? Os dois últimos textos aí. E a gente pode. O primeiro tempo aí, que é o tempo de rasgar, o que que vem na sua mente com a palavra rasgar? Como é que é isso aí? Normalmente, rasgar é você se desfazer de alguma coisa. No original, o tempo de rasgar literalmente é rasgar em pedaços, dilacerar, sabe? Não é só esquecer, é rasgar mesmo. Literalmente seria rasgar um tecido, né? Tá falando ali, normalmente esse texto na Bíblia, essa expressão ou essa palavra é usada para rasgar tecido, né? Por exemplo, o povo rasgou as vestes. Então, usa muito essa expressão. Lógico que essa expressão de rasgar as vestes tem um sentido figurado, de o quê? Rasgar o coração, de você abrir o coração. Às vezes é uma notícia ruim. O rei Davi, por exemplo, quando recebeu a notícia de que Saul morreu, ele ficou com o coração rasgado ali, entende? Por quê? Ele queria demonstrar que não foi ele que mandou matar. E tanto é que ele matou o escudeiro ou o anunciante, porque o anunciante disse que ele tinha matado, mentindo, né? Quem matou mesmo, Saul se matou, né? Ele se suicidou. E aqui a gente vê esse tempo de rasgar como realmente rasgar, designar uma ação. Olha só, pode ser também uma figurado, um sentido figurado para designar a ação de que um reino é arrancado da sua dinastia. Ou seja, uma família, Deus rasgou o reino. Deus não fala assim para Samuel falando para Saul, teu reino foi tirado, foi rasgado, foi entregue a outro. É esse contexto. E quando você traz isso também para a gente, que a gente não é rei. Eu não sou rei, você também não é rei. Eu não estou. Quem dera, né? Eu não estou falando com nenhum rei.
A gente é rei espiritual, né? Filhos do rei de Israel, mas literalmente nessa terra a gente não é rei. Então, como é que a gente pode trazer esse sentido para nós? A gente poderia entender o seguinte, querido: arrancar algo que já está há muito tempo nas nossas gerações, nas nossas famílias. Pode ser coisas boas, ninguém quer arrancar coisas boas, né? A gente recebe herança, a gente recebe nomes, a gente tem um nome a zelar, mas também existem tradições erradas ou costumes errados ou ou erros dos nossos pais que a gente acaba trazendo. E é o que eu estou falando à noite e que a partir de amanhã eu vou colocar o tema, tá bem? Aí para vocês. Então aqui fala justamente o tempo de rasgar. Na maioria das vezes é uma ação em que o fruto é uma aflição intensa e profunda. Por isso que o melhor é, em vez da gente rasgar as vestes, rasgar o nosso coração para Deus. Tem algo que precisa ser arrancado, que já faz as gerações, de repente, da sua família ou da minha? Então, deixa o Senhor rasgar. Deixa Ele te dar força para você rasgar aquilo que lhe faz mal. Tá ok? O segundo tópico aí, ou segunda palavra aí, é tempo de costurar. Coser, está traduzido aqui na minha Bíblia por coser, mas é costurar. E o que, que seria costurar? Enquanto que o outro é tempo de rasgar, né, separar, dilacerar, esse é de costurar. E o que, que é costurar? Você junta alguma coisa e costura, né? Você junta, ou seja, enquanto que o outro é o tempo de realmente afastar, rasgar, esse é o tempo de unir, de reunir, de juntar as coisas. A gente sabe também que a palavra costurar também pode significar furar alguém. Eu não sabia, eu fui procurar, né, no dicionário, furar alguém com objeto cortante, coser, esfaquear. Então é uma expressão não muito comum. A esfaquear eu sei o que que é, mas costurar pode ser isso aí, a pessoa, sabe? E note que tem muita gente usando esse tempo para fazer esse tipo de mal, de furar os outros, de machucar os outros, de matar os outros. E esse é um tempo de costurar, mas em vez de a gente costurar amizades, estreitar laços, unir famílias, as pessoas estão fazendo o mal. Percebe que todo o tempo de Deus tem o lado bom, não é o tempo de Deus, né? Que tem um lado bom, um lado mal. Isso aí parece uma ideia da nova era. Perdão por eu ter falado isso. Mas todo o tempo de Deus, se a gente não souber usar para o bem, se torna mal. Talvez ficou melhor aí explicado, tá? Então, todos esses tempos aqui, mesmo aquelas partes ruins, né, que parece aí tempo de chorar, prantear, morrer, matar, nós podemos usar, pedir a Deus sabedoria para usar esse tempo para o bem, para fazer o bem, para aprender as coisas de Deus, tá? Então, o tempo de costurar também pode ser uma aliança. Por isso eu falei, costurar uma amizade, mas não só uma amizade, um acordo também, né? As empresas estão ali conversando e costuram. Você tá, de repente tem um emprego e está buscando coisas a mais, crescer, e aí você conversa com pessoas, costura ali, estreita os laços. Então eu acho que é importante, é o tempo de costurar, sabe? O tempo também de crescer. Infelizmente tem gente que usa para o mal, para ferir os outros. Não use para isso, tá bom? O outro tempo é o tempo de estar calado. A palavra estar calado literalmente significa ser calmo, ser silencioso, estar inerte. E aí, quando nós falamos sobre isso, o que, que vem na sua mente? Uma pessoa calma é uma pessoa tranquila, né? Todos nós gostaríamos de ser essa pessoa calma, essa pessoa que mantém silêncio, é ser silenciosa, não é escandaloso. Mas quando a gente vê a palavra inerte, às vezes essa palavra tem uma conotação mais, assim, sem reação, né? Pastor, o senhor não fala nada, o senhor está inerte aí, está morto. E isso no dia a dia pode, como eu já disse, pode nos trazer algo bom
ou algo ruim. Se nós não usarmos o tempo de Deus para sermos algo calmo, né? Ser calmo, se tornar calmo, que é um fruto do Espírito, paz, benignidade, mansidão, nós podemos ir para o outro lado, inerte. E esse inerte às vezes não é bom. O tempo pode ser usado para refletir. Esse tempo, o tempo de estar calado, pode ser usado para refletir internamente. Você fazer uma reflexão de si mesmo, do seu coração, da sua vida, pensando, né? Mas também alguns usam esse tempo para manter silêncio sobre os seus pecados. E essa expressão silêncio dos seus pecados, como Davi algumas vezes no Salmo fala, né? Enquanto eu não falei, enquanto eu mantive em silêncio, fiquei agoniado, mantive o pecado, meus ossos secaram em outros momentos. Então aqui a gente percebe o seguinte, que ficar em silêncio sobre os pecados não é simplesmente as pessoas descobrirem ou não descobrirem, mas é você não contar, não confessar a Deus. É você pecar e vou deixar lá quietinho, ninguém precisa saber, mas Deus precisa saber. É verdade que nem eu e nem você, os nossos erros, até os passados, que a gente já pediu perdão, quem quer que venha à tona? Você quer? Eu não. Não importa se foi há 10 anos atrás, se foi há 15 anos atrás, ou se foi a semana passada. Quem quer? Você quer que os seus pecados venham? Mostrem. Não, mas o pastor já pediu isso aqui, ele cometeu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, gente. O que é isso? Oh, basta. Pastor fez isso, fulano fez isso. Mas não, gente, mas foi há 10 anos atrás, gente. Qual é o problema? Não, não tem problema. O povo não absorve. Não consegue absorver isso. Não, eu já sabia, eu já entendi. Eu sabia que ele tinha alguma coisa. Ele é santo, mas já foi algo 10 anos, nunca mais fez. Não. Então, assim, o ser humano, ninguém quer que os seus pecados sejam expostos. Mas essa expressão de manter silêncio, nesse sentido, de manter silêncio sobre o pecado, é você não confessar a Deus. E isso é nocivo. E isso é ruim. Tá ok? Então, cuidado com isso. Confesse. Esteja, assim, em silêncio, no sentido de ser calmo, de pensar. Nós precisamos pensar e refletir nas coisas de Deus. Tá bom? O outro tempo é o tempo de amar. Não, perdão. Tempo de falar, né? Antes do tempo de amar, tempo de falar. Falar. Eu estou falando aqui. E o que que significa tempo de falar? Percebe que é sempre uma coisa e outra, uma coisa e outra. Então, antes era o tempo de estar calado, e às vezes a gente precisa estar calado, precisa manter a calma, precisa saber pensar no que vai fazer, e agora a gente também tem o tempo de falar. Saber falar na hora certa é uma bênção, porque quando a gente fala na hora errada, Deus tem a misericórdia. E esse falar de hora errada, não estou falando de pregação, disso ou daquilo, ou de uma mãe que dá um sermão no filho, né? A expressão de correção, mas é quando há essa expressão, né? Fulano falou demais. Fulano fala demais. Normalmente tem uma conotação ruim, normalmente. Ou a pessoa ouviu alguma coisa que não gosta, e aí fala, fulano fala muito, fala demais. Mas saber falar é uma benção. E normalmente essa expressão aqui, existem outra no hebraico para falar, para a palavra falar, dizer. Mas esse aqui normalmente é relativo à moralidade e virtude e se refere normalmente a pessoas ou seres pessoais a falar. Então, é de pessoa para pessoa, pode ser o anjo do Senhor ou o anjo falando conosco. Não é, por exemplo, quando diz assim, a natureza fala sobre Deus. Então, não é essa palavra aqui, é uma outra palavra, porque a natureza é algo que não tem boca, entende? Então, aqui é voltado mais para quem tem boca, seres pessoais. Por isso eu falo anjo também, tá bom? Então, isso é importante saber. Você tem o seu tempo de falar. O tempo de você falar para alguém, para um amigo.
Então, é relativo normalmente à moralidade, à virtude, aos ideais. E os ideais de quem? De Deus. De moralidade. Quem é que nos dá a moralidade? De Papai do Céu. Então, é tempo de falar, eu coloquei até aqui, falar a verdade, com sabedoria, com carinho, com amor e compaixão, mas saber falar a verdade. E saber falar a verdade nesses últimos dias é difícil, porque às vezes a gente ofende, sabe? E eu oro muito a Deus até porque gosto de falar, de falar e de viver, queridos. Eu tento, com todos os jeitos, viver aquilo que eu tenho falado para vocês. Tenho falhas. Às vezes, uma vez eu falei ontem mesmo, bravo com o Isaac, a Nícia falou, Moisés, fala mais manso e tal. Aí fui, perdoa, papai. Aí ele veio, me abraçou, dei um abraço nele. Falei, papai ama muito você. Sabe, queridos, às vezes a gente erra. Às vezes a gente fala mais bravo. Então, aquilo que eu estou falando para vocês, por favor, eu também uso muito para mim. Eu tenho que usar, queridos. Não adianta eu falar para vocês, eu não sei isso. Não sou perfeito. Tenho falhas. Ontem mesmo, né? Minha esposa, depois do sermão lá que eu peguei na igreja, falei com meu filho. Então, assim, posso falar, posso repreender meu filho, mas às vezes a gente erra. No sentido ou na intenção de acertar, a gente erra. Então, temos falhas, tá bom? Então, nesse sentido aqui, queridos, fale a verdade. Peça a Deus sabedoria. Se errou, peça perdão. E vá à pessoa. Fala, olha, eu errei nisso, me perdoa. Vale a pena, tá bom? O outro texto é o texto de amar. Amar. Quem não quer amar? Quantas pessoas têm sofrido justamente pela falta de amor? Essa palavra amar, ou essa expressão amar, é amar pessoas. Ela pode incluir amar pessoas, e aí incluir a família. Olha quanta falta de amor há entre as famílias, marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Amor, amor de família. Pode ser amor também de amigos, mas esse amor de pessoas inclui o amor de família e o amor sexual, o amor do marido com a sua esposa. Percebe que o inimigo tem deturpado esse tipo de amor, usando essas expressões, né? Vamos fazer amor, e normalmente essa expressão é voltada para o adultério ou para práticas fora do casamento, que Deus não considerou. Deus não intencionou isso. Deus intencionou este tipo de amor para a família, de maneira especial aí ao casal, ao marido e à mulher. E sabe, queridos, como isso tem desvirtuado, esse amor tem sido destruído. E também pode, infelizmente, o tempo de amar pode também ser desejo humano por coisas concretas ou abstratas. Amar as coisas, amar o dinheiro, amar a isso, amar. Não é assim que tem a humanidade toda, e às vezes a gente tem caído nisso também. Então, olha só, e pode ser o amor a Deus, que é o amor mais sublime, o amor humano a Deus. Então, olha só, amor de pessoas, coisas boas e ruins, né? Amor, família, amigos e tal. O desejo humano, então, é uma coisa que a gente deve lutar para a gente não ter esse amor. Amor a essas coisas da terra, amor ao dinheiro, amor ao luxo, amor à vaidade. Aqui, até eu escrevi aqui, a vaidade, amar ao mal. Tem gente que ama fazer o mal, tá? Aí nós devemos amar a lei de Deus, eu coloquei aqui, amar a paz, a verdade. Ou seja, é o desejo pelas coisas concretas ou abstratas, né? Paz é algo abstrato. Concreto é literalmente as tábuas da lei, a Bíblia. Eu desejo ler a Bíblia, eu desejo obedecer, é amar, é essa expressão de amar, tá bom?
E o último verso aí, tempo de aborrecer aí. O que que seria tempo de aborrecer? Bem, se tem o tempo de amar ou tempo de aborrecer. Esse tempo de aborrecer, no original, é odiar, ser odioso ou desprezado. Ou seja, você pode odiar alguém ou você pode ser odiado. Eu diria para nós sermos mais odiados do que odiar alguém, ok? Volte por esse lado. Então eu vou dizer, essa palavra aí, tempo de aborrecer, pode ser odiar, você mesmo odiar. Aqui eu escrevi um ódio que Deus aceita. Pastor, mas Deus aceita algum ódio? Aceita. Tem o tempo dele aí. Esse tempo do ódio aqui pode ser também. Qual é o único ódio que Deus aceita? Ter aversão ao mal e se afastar dele. Porque, do mesmo jeito que o amor une e junta as pessoas, o verdadeiro amor, o ódio faz o quê? Separa e mantém a distância. Não gosto de fulano, eu odeio fulano. Se você odeia fulano, você não vai estar sentado junto na mesma igreja, não vai. Eu estou falando de coisas que acontecem no dia a dia, apesar de não deveria estar acontecendo. Não tem como eu odiar alguém da igreja, mas às vezes acontece. Eu não tenho como odiar alguém da empresa, mas às vezes acontece. Então você se sente mal, você separa. Então, em vez de você odiar, seja odioso. Agora, cuidado com ser odioso, porque às vezes a gente faz coisas erradas e as pessoas odeiam a gente. Eu estou colocando o sentido de você ser odiado, melhor, odiado do que odioso, né? O odioso tem a continuidade de você fazendo. Então, você ser odiado, no sentido de que você faz as coisas de Deus e a pessoa não gosta do que você faz. Por favor, qualquer outro tipo de, mesmo você não fazendo, mas, por exemplo, se você for uma pessoa rebelde, outras pessoas vão te odiar. Se você o tempo todo fala, reclama, responde, enfrenta, sabe? Tinhoso, você vai causar, ou alguém vai ficar com ódio de você. Então, não é nesse sentido que eu estou falando para sermos, mas no sentido de fazer a vontade de Deus. E as pessoas que não amam a Deus, obviamente, não vão amar a gente, mas faça a vontade de Deus. E o ódio, o único ódio que Deus aceita é, é você ter aversão ao mal, é odiar o mal. Então, queridos, busque esse tipo de aversão. Você não tem que odiar ninguém, mas tem que odiar o pecado. Você não tem que odiar o pecador, você tem que odiar o pecado. Ok? Os dois últimos aí, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra guerra aí é lutarmos, né? Batalha, luta, guerra. Nós temos as nossas guerras, nós temos as nossas lutas, nossas batalhas. Temos ou não temos? Também se refere às guerras, às grandes guerras e tal. Mas, queridos, uma coisa que eu deixei aqui escrita é: deixe o Senhor lutar as suas batalhas. Não lute sozinho. Tem muitas guerras e batalhas que a gente luta só. Não deixe. Deixe o Senhor lutar por você. Deixe o Senhor ir avante. E você sabe que para o Senhor ir avante não pode ser qualquer guerra. O Senhor não vai lutar comigo ou por mim se eu estou guerreando contra o meu irmão em Cristo. Mas é quando eu estou fazendo algo que realmente é agradável ao Senhor, que eu estou tendo lutas e dificuldades. Senhor, me ajuda. E o último tempo, tempo da paz. Shalom. Shalom, queridos, é um bem-estar em tudo, em tudo. Talvez esse é o tempo que mais a gente gostaria de estar. E eu termino dizendo o seguinte: para a gente chegar a esse tempo de paz, a gente passa por todos os outros tempos. Use com sabedoria, para que a gente passe o maior tempo possível no tempo de Shalom, que é o tempo da paz, que é um bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Quer você estar nesse tempo de paz, tempo de amor, tempo de tranquilidade no seu coração? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Bondoso Deus, Pai querido, nos abençoe. Ajuda-nos, Senhor. De todos esses tempos, com certeza o tempo da paz é o tempo que muitos vão escolher. Eu mesmo escolheria estar nele. Então, Senhor, nos abra a nossa mente para a gente buscar esse tempo. Nos ajude a fazer a tua vontade, porque quanto mais fizermos a tua vontade, mais em paz nós vamos estar com o Senhor. Mais em paz nós vamos estar também com relativo às expectativas da volta do Senhor. E é isso que é o importante para as nossas vidas. Nos dê a tua bênção. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.